Olá, bom dia. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, gente, hoje eu estou em casa fazendo nossa porção diária de casa, né? Hoje é rodízio do carro, não saí para a rua para trabalhar. E eu quero aqui, em poucas palavras, falar um pouquinho sobre o nosso tempo de ensino, nosso tempo de reflexão bíblica ontem na igreja. Esse mês, como eu estou falando para vocês, a gente estava falando, não estamos falando ah, sobre avivamento, três possibilidades de avivamentos ah, na igreja. E aí, sobre essas três possibilidades, eu falei primeira na quinta-feira passada sobre o avivamento que pode ser gerido através da comunhão, através da unidade. Ontem eu estava falando sobre o avivamento que pode acontecer através de cada um de nós, o avivamento pessoal. E falando sobre o avivamento pessoal, eu pude externar um pouquinho do que 1ª Epístola de João, capítulo 4, fala, e ele fala muito bem claro para nós. 1ª Epístola de João, capítulo 4, versículo 19, fala, e eu já sou uma negação na memória, mas eu vou pegar aqui na Bíblia, porque a Bíblia ela não deixa a gente mentir. Ele fala que ele nos amou primeiro, lembrei. Só de pegar a Bíblia aqui eu lembrei. Ele nos amou primeiro. E ele nos amando primeiro, ele nos dá a oportunidade de externar esse comportamento de amor. Externar esse comportamento da verdade. E é interessante que ontem, no diálogo com a igreja, eu pude fazer algumas perguntas, acender algumas coisas e falei o seguinte. Primeiro ponto. Precisamos ter uma vida avivada? Sim. Somos referência de algumas coisas? Temos que ser. Que tipo de referência nós somos e que tipo de referência nós conseguimos transmitir para o outro? E aí eu falei, por que será que a gente não consegue influenciar? Quando eu falei gente, a gente, eu estou generalizando, mas eu estou colocando numa parcela de responsabilidade de uma parte, porque eu acredito que a igreja vai muito bem, a igreja de Cristo vai muito bem, obrigado, tá tudo certo com a igreja de Cristo, porque existe muitos cristãos que estão ativos fazendo a obra do Senhor com muito amor, com muita dedicação. Mas também existe uma grande parcela da igreja que se perdeu no caminho. E aí a gente está como igrejas vivas com cristãos mortos. Como assim igreja viva de cristãos mortos? Um contexto igreja, na teoria, mas que na prática de cristão que somos, estamos mortos, porque esquecemos do que a palavra de Deus nos ensina. O texto em que eu li, ele fala que ele nos amou primeiro. Quem é ele? O próprio Deus. Através do Senhor Jesus, nos amou primeiro. Jesus se entregou na cruz do Calvário por nós. E aí, dentro das perguntas que eu pude fazer ontem, e aí eu falei, e aí? Você é como no primeiro amor ainda hoje? Você está como no primeiro amor ainda hoje? Algumas pessoas disseram que sim, outras pessoas disseram que não. E aí eu fui provocando. Quem disse que não, automaticamente entendeu que existe uma lacuna, na verdade, do avivamento do Senhor Jesus em nós, do avivamento do amor do Senhor Jesus em nós. Porque, de certa forma, no caminho, a gente priorizou algumas coisas e esquecemos do amor que foi enxertado em nós. Em contrapartida, há outras pessoas que falaram, não, eu sou a mesma pessoa. Mas eu falei, eu vou te provocar também. Você é a mesma pessoa naquilo que é confortável para você. Por quê? Às vezes nós criamos um estilo de cristianismo que a gente é levado a fazer aquilo que nos traz prazer somente. Aquilo que nos dá vontade de fazer somente. Mas e quando a gente entende o que é o reino de Deus não é um trabalho específico apenas, mas é um todo feito. Um todo feito, a gente tem que estar animado para fazer tudo por todos.
Por que tudo por todos? Porque quando a gente olha a melhor referência do serviço, do avivamento pessoal, o próprio Cristo. E o próprio Cristo, ele não lidou somente com um estilo de comportamento, de ações. Nossa, ele atendia a todos. Ele falava com todos. Ele geria oportunidades para todos. E aí a gente vê que no caminhar das nossas vidas, no caminhar do exercício, na prática do evangelho, a gente acaba deixando algumas coisas e priorizando outras. E um dos fatores, eu fiz uma pergunta para uma pessoa ontem, eu falei, mas e aí, você que fala que não mudou, o que você acha que não mudou? Não, o prazer que eu tinha de estar cultuando, eu venho para a igreja todos os dias, eu não gosto de faltar culto, eu não gosto de perder relacionamento, eu gosto de estar envolvida, foi falando um monte de coisa. Falei, bacana isso, mas deixa eu te provocar. E o seu tempo de oração? E o seu tempo de leitura bíblica? Aí não tá legal. O que eu quero dizer é o seguinte: a gente se torna crentes meramente teóricos e não praticantes quando a gente começa a ler e querer fazer o que nos dá prazer e o que precisa ser feito a gente não quer fazer. Ou a gente escolhe não fazer. Deus vai te obrigar? Não, Deus não obriga ninguém. Deus não vai obrigar ninguém a fazer nada. Mas uma coisa ele deixa bem claro: que o servo serve. Que o servo serve. E serve a quem? Os inimigos, os amigos, os irmãos, os não irmãos. E eu falei, você já orou pelo seu inimigo hoje? O quanto é difícil orar pelo inimigo. O quanto é difícil orar pelo inimigo. Mas se a gente lembrar, o capítulo 4 que eu li, lá no versículo 7, ele tem uma narrativa muito importante. Olha só o que ele fala aqui. Ele fala assim, amados, amemo-nos uns aos outros, porque a caridade é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Outra lição, né, que a gente toma aqui do próprio texto bíblico, para nos ensinar que existe uma vida avivada. Existe um avivamento que pode ser gerido através do nosso pessoal, da nossa vida pessoal. Por quê? Senão, entra naquele negócio, né? Eu digo que sou, mas na verdade não sou aquilo que digo que sou. Como assim? Eu digo que sou, mas na verdade eu não sou aquilo que digo que sou. Eu digo que sou cristão, mas eu não consigo influenciar o outro a ser cristão porque a minha vida de cristão não é tão aquilo que as pessoas veem de verdade. E eu falei, vocês já prestaram atenção que seguiam pessoas a Jesus e tinha cada um o seu perfil? E aí eu falei, os pregadores, os estudiosos dizem que há no mínimo 3 tipos de pessoas que seguem Jesus. Os curiosos, foram falados ontem, os que tinham necessidade de alguma coisa e os que realmente entenderam quem ele era. E aí eu coloquei, e nós, quem somos? Os curiosos? Ou aqueles que só vêm por necessidade de alguma coisa? Ou aqueles que entendeu quem é Jesus e está disposto a obedecer a sua palavra e os seus mandamentos? Fica com essa reflexão. Quem é você? Quem é você no reino? O avivamento pode partir da sua vida pessoal? Você pode gerir esse avivamento? Você entendeu que você tem condições para isso? Que nós podemos fazer isso? E se nós entendermos isso, nós vamos caminhar mais para frente. Tenha um bom dia, esse é o Porção Diária. Se faz sentido para você, compartilhe para alguém. Quiser deixar seu comentário, seria muito grato. E se quiser compartilhar com alguém, também seremos muito gratos. E os nossos cultos lá na Frutos da Fé é sempre às quintas-feiras, às 20 horas, um bate-papo interessante bíblico. E a gente aprende um com os outros todos os dias. Tchau!